bastante interessante, que é legal a gente saber também, que já vem integrado não com o Nest, é a questão do Task Coverage. O que é o Task Coverage? O Task Coverage, ele mostra para a gente todas as linhas de determinado arquivo que foram testados. Então, se eu chegar aqui, por exemplo, quero rodar esse mesmo teste aqui, e eu botar aqui teste.conf, teste.conf, ele vai rodar para mim, vai rodar todos os testes e vai dizer todas as linhas e quantos por cento do arquivo eu estou cobrindo de teste. Quantos por cento desse arquivo aqui eu já testei, ou quais foram as lógicas que foram testadas por ele. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque quando a gente tem muitos testes de unidade bastante amarrado, a gente consegue identificar rapidamente qualquer coisa que tenha quebrado o nosso sistema, qualquer coisa que tenha quebrado o nosso código. Então, por exemplo, aqui, ó, dentro do User Entity, ele está dizendo que testou todos 100% da linha. Isso significa que eu utilizei 100% das propriedades. Mas aqui no meu User Service, ó, ele está dizendo que eu utilizei 69%, certo? Quais foram aí ele diz até as linhas que eu não utilizei. Aqui, ó, do 28 ao 32. Então, se eu for lá no meu User Service, na linha 28 a 32, essa aqui, ó, 28 e a 32 foram as duas linhas que eu não testei. Tanto é que eu não foi coberto o teste, por quê? Porque a gente não criou teste de unidade para ele. Então, se a gente quiser ter 100% de cobertura do código, aí a gente pode apenas criar aqui, da mesma forma como foi feito aqui, ó, mocando o retorno, vou botar aqui nosso update. A gente vai criar aqui, ó, o update, update passando um ID. E aqui, passando o ID do user, ele vai retornar para mim esse cara daqui, ó, do mesmo jeito que ele está retornando aqui, que vai bater com esse aqui e pronto. E quando rodar o test cover, ele vai sumir com uma linha específica. Nesse caso aqui, ele está mais difícil de identificar, porque a gente tem poucas linhas, né? No seu repositório, a gente tem mais linhas para rastrear e para identificar. Só que eu não vou fazer o teste cover do repositório, nem os testes do repositório, porque isso vai ficar como exercício para vocês. Aí aqui ele vai dizer as linhas e quantos por cento, quantos testes passaram. Uma outra forma, um outro tipo de teste que tem também, que a gente pode utilizar, é o teste de integração, certo? No teste de integração, o que é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar ele, isso aqui eu vou trazer para vocês também, que é esse carinha daqui, ó, um end-to-end teste, certo? O que é que ele faz? Ele vai inicializar o módulo para a gente, e esse teste aqui, ele já é diferente, por quê? Porque ele vai inicializar o módulo e ele vai fazer, de fato, a chamada HTTP. Por isso que ele é um teste de integração, porque ele vai integrar aqui, ó, não só o user, mas todos os módulos que tiverem aqui. Então, se a gente tiver aqui, por exemplo, vou botar aqui, ó, eu copiei aqui um pouco a minha colinha aqui para a gente poder... Source. Para agilizar, certo? O teste, ele funciona da mesma forma. A única diferença do teste de integração é que depois que a gente criar o nosso modelo aqui, a gente vai dar um start na aplicação. Na nossa aplicação do nosso módulo de teste. A partir do momento que a gente faz isso, a gente consegue escutar os HTTPs que acontecem aqui. Ou seja, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Eu quero fazer um GET, então eu vou fazer um post para o user, e se o user eu vou dizer, eu espero
a função aqui, o status dele 201, e vou tentar dar depois um get user e saber se esse cara realmente ele foi criado para mim, né? Ou seja, foi criado só um, como a gente está no banco, vai ser criado só um usuário. Então, deixa eu ver aqui, vamos ver se está funcionando. O yarn test, para rodar o teste end-to-end, a gente bota e2e e bota o file path dele aqui. Botar aqui, botou not found, ele tentou criar, porque ó, aqui é o users e aqui é user. Então, de novo aqui. Pronto, nosso teste passou, e a gente vai ver aqui, a gente respondeu e botou. Eu vou testar agora, eu vou rodar esse mesmo teste num ambiente. Então, nos viajantes, quando a gente tem esse terminal aqui de debug, a gente consegue debugar, que já é algo que vem integrado automaticamente com o Nest também, já vem tudo organizado e serado. Quem trabalha com o Node sabe que às vezes é complicadozinho, chatinho para a gente configurar o Node para a gente testar, certo? Então, só o fato de rodar o mesmo comando aqui, o que é que ele vai fazer? Ele vai salvar esse cara aqui, ele vai entrar aqui no meu repositório de create, eu vou botar até um breakpoint aqui, e depois ele vai jogar e entrar na HTTP get para mim. Já fez o attach do debug, já rodou tudo para cá. E agora voltou aqui, ó. Entrou aqui no create, aqui eu consigo navegar, ó, esse usuário aqui foi criado esse John, fez feito o push, minha lista de users agora tem um usuário, eu vou dar um pull, completão, ó, meu body, já vem o mesmo carinha. Lembrando que aqui eu não estou fazendo um mock e nem estou sobrescrevendo a função. Por quê? Porque eu estou fazendo teste de integração. Então, eu estou criando o cara aqui do começo, o meu usuário do começo, estou fazendo o post e fazendo o get dele. Isso aqui, assim, como a gente demorou muito para poder testar, aí ele dá falha porque tem um timeoutzinho. Ó, dá aí de timeout aqui. Mas aí aqui, nessa fato aqui, a gente cobre os testes de integração, a gente cobriu também os testes de unidade e cobriu um pouquinho também do test coverage, que era a ideia do nosso primeiro módulo, certo? Ou seja, o que é que a gente viu hoje no módulo de hoje? A gente entendeu como é que funciona um pouco da REST API, a gente entendeu um pouco, viu um pouco do comando do NES, certo? Do CLI, com NES CLI, que dá toda uma ajuda da gente de forma absurda. Aconselho vocês a entrarem e ficarem por dentro e dar uma olhada na documentação. A documentação vai ser sua melhor amiga aqui. A gente viu que o Nest ele usa a arquitetura modular, que é onde a gente define pequenos módulos e consegue transformar eles, integrar eles e associar eles para utilizar tanto de forma conjunta ou não. A gente vai disponibilizar vou disponibilizar os slides. Esse mesmo slide aqui eu vou mandar para vocês. E tem também todo esse código aqui, ele já está feito no repositório que vai estar no slide também. Então, vocês podem utilizar eles como acompanhamento. Então, a gente viu aqui também os conceitos principais do core, né, do NES, que é a questão do controle, de provide, de serviços. A gente viu um pouco como é que funciona o dependency injection dele, como e quando a gente utilizar os DTOs e a vantagem de a gente fazer os testes de unidade, certo? De unidade de integração. O motivo que eu quis falar um pouco de testes no final de cada módulo é porque essa é a forma que eu acredito que a gente tem que programar. Ou você programa primeiro criando os testes de unidades com o TDD, ou você programa sempre fazendo o seu código e criando um teste de unidade para aquele código específico. Por quê? Porque isso vai agilizar bastante a sua forma de testar e de validar. Vamos dizer que você tivesse no seu código aqui, no seu serviço, de criar várias lógicas com vários ifs específicos e várias coisas que você quisesse testar. A forma tradicional que as pessoas normalmente iriam testar o quê? Iria pegar aqui, iria lá no Postman, aí ia fazer vários testes, vários pushes com vários
valores específicos e diferentes, e ia testar isso, e depois, quando tivesse que fazer alguma mudança, eu teria que fazer tudo isso novamente. Se você tem uma lógica grande aqui no Create, que tem vários passos e várias coisas que podem acontecer ou não, vale muito a pena, mesmo que você crie um teste de unidade só para esse método, mas você cria vários testes que dê para passar em todos os campos, e depois você usa o coverage dele para ter certeza que você cobriu todos os possíveis casos daquele método. Então, toda vez que você fizer alguma alteração, você não vai precisar ir lá no Postman, submeter alguma coisa, você vai só rodar os seus testes de unidade e vai ter certeza que está tudo bem arrumadinho ali, certo? Esse aqui é algum dos reviews dos command lines que a gente utilizou. Eu botei aqui já para ajudar vocês, já centralizado. E pronto, pessoal. Do módulo de hoje é isso que eu queria mostrar para vocês, senão fica muito longo. Aqui tem alguns exercícios que eu passei que seria interessante para vocês testarem. Tem algo que eu não mostrei para vocês aqui, que é a questão de como criar um parâmetro customizado, certo? Mas isso aqui eu vou mostrar. Esse daqui está nesse slide, mas eu só vou falar disso aqui no próximo slide, que é quando a gente começar a ver sobre pipeline e validações. Então, os exercícios que eu tenho aqui para vocês implementa o que a gente viu aqui hoje, certo? Vocês vão fazer, vocês podem fazer um fork desse repositório aqui, que está lá nos slides. Então, vocês vão fazer um fork desse repositório aqui, vão fazer um nest new, criar um novo projeto, e vão tentar criar o user com o controle, service, o repository, e com pelo menos 100% de coverage no repository aqui, em algum desses serviços, tá certo? Criar também a parte de entender como funciona essa questão das interfaces, dos DTOs, e criar um teste de integração para o user model, que seria o user control lá, pelo menos um para cada método do REST, né? Pronto. Com isso, vocês treinando essa parte aqui, vocês já vão estar bem caprichados, bem talentosos nessa questão de user, de como fazer o mock, e utilizar todo esse projeto e já botar em prática o que vocês aprenderam aqui. Bem, pessoal, desse módulo 1 foi isso, era isso que eu queria mostrar, os conceitos principais, um pouco dos testes de unidade e como funciona tudo do NEST e as vantagens. No próximo módulo, a gente vai ver um pouco de validações, de conexão com o banco de dados, como é que a gente integra essas questões tudo juntinho, como a gente faz tudo funcionar legal de uma forma mais avançada ainda, beleza? Cara, por hoje é só. Queria saber aí o que é que vocês acharam, como é que foi. Deu para pegar, deu para ter uma ideia. Não foi muito corrido, não foi? Vocês puderam falar aí. Fala pessoal, boa noite. Não, primeiro foi muito massa, viu, Tiago? Sua apresentação completa aí. Você já passou um conteúdo de mercado para o pessoal. É muita coisa para ser absorvida aí, mas quando você disponibilizar, né? Eu creio que você vai disponibilizar as aulas, o Uhum. pessoal vai poder acompanhar com calma. Mas assim, já é um start bom. E isso que o Tiago está colocando aí, pessoal, já é o que o mercado está usando assim lá fora também, aqui. Então, dá uma atenção a esses pontos que ele falou, né? Porventura estudar alguns deles, fazer esses exercícios, vai ajudar vocês a fixar melhor esse conteúdo, né? E qualquer dúvida, né, Tiago? Acho que falando contigo, Isso, com dá certeza. para a Qualquer gente dúvida, tirar lá no só... canal do Rocket lá. Isso. Qualquer coisa, vocês têm o meu LinkedIn, vocês têm o meu contato, vocês podem criar também, se tiver dúvidas, issues no próprio repositório aqui dos exercícios, tá? Então, uma vez que vocês fizerem o fork de vocês, eu estou assumindo que vocês já sabem trabalhar com Git, mas uma vez que vocês fizeram o fork desse repositório, vocês fizeram um merge crash, vocês podem botar comentário no merge, você pode criar issues específicas para tirar, porque a gente consegue centralizar também dúvidas que podem ser globais para outras pessoas aqui, a gente consegue conversar e definir isso tudo aqui no próprio Git também, pode ser uma estratégia legal para a gente utilizar.
Beleza? Mais alguma dúvida? Não ficou dúvida, não. Foi bem completo. E aí, João, conseguiu para entender aí? Deu para pegar um pouco como é que funciona o Nest? O Vitor tá calado. Quem é que tem mais aí? Ó, o Elton aí também. E aí, Elton? Ah, boa noite, beleza, pessoal? Rapaz, eu achei muito massa, eu já tinha falado até com o Thiago antes também, que a praticidade de você rodar um projeto assim, em pouco tempo você já roda, já configura tudo, quando você gera você pode escolher se você gera uma REST API, se você gera um microserviço, então assim, achei muito prático, eu que vim um pouquinho do Java também, meu amigo, para criar um projeto, às vezes É, demora para configurar um ambiente e tal, é um drama, mas achei massa, estou gostando do aprendizado e vamos embora. show de bola, então. Bom, pessoal, acho que é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem entrar em contato aí comigo, no LinkedIn, no GitHub, o meu e-mail também, eu mandei meu e-mail para vocês. E quinta-feira a gente tem o segundo módulo, beleza? Eu vou disponibilizar o e-mail, esse slide aqui, e mandar os links corretamente para o e-mail de vocês, que aí já ajuda no estudo do pessoal aí também. Fechou? Valeu, Fechou, galerinha. valeu, cara. Tchau, tchau, até Valeu, boa mais. noite aí. Valeu, gente. Valeu, Boa Thiago. noite. Parabéns mais uma vez. Tchau. Valeu.